paz do Senhor, meus queridos irmãos. Deus te abençoe em nome de Jesus. Graças a Deus por mais esse vídeo, por mais essa oportunidade. E hoje eu gostaria de abençoar você com esse vídeo, assim como o Senhor me abençoou para fazê-lo. Sim, o Salmo 3, versículo 5 diz o seguinte: deitei, dormi e levantei, porque o Senhor me sustentou. Esse salmo, quando Davi, fugindo de Absalão, da presença de Absalão, ele começa a relatar a Deus em oração que os seus inimigos se multiplicavam de tal forma que ele estava ficando assustado. Então, Davi ele faz um pedido a Deus para que sustente ele nessa jornada de perseguição, nessa jornada de confusão, nessa jornada de problemas que ele estava enfrentando. E que não enfrenta problemas, não é verdade? Os problemas normalmente não são culpa de ninguém. Os problemas normalmente são gerados por nós mesmos. Em Gálatas 6,7 diz a palavra de Deus que nós plantamos e colhemos o que plantamos. E isso é fato. Eu não posso escolher tudo aquilo que eu vou plantar. Eu posso escolher aquilo que eu faço. Eu tenho livre-arbítrio, assim como muitos dizem, né? Eu tenho liberdade para fazer. Mas uma vez feito, uma vez plantado, a colheita é consequência. E é consequência do que nós plantamos. No Salmo 91, eu vou até abrir a palavra do Senhor aqui, no Salmo 91, tem uma coisa que me deixa também muito tranquilo. Quando no versículo 1 ele diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. O esconderijo do Altíssimo, para mim, é o coração de Deus, é a vontade de Deus. O esconderijo do Altíssimo, na verdade, é um lugar de obediência, é um lugar de postura, é um lugar onde todo aquele que crê em Deus se coloca. É o esconderijo do Altíssimo. O esconderijo do Altíssimo também é a sua palavra. O esconderijo do Altíssimo é todo lugar que Deus tem você, e é nesse lugar que você tem que descansar. A nossa vida cristã, ela começa muito bem quando nós confessamos Jesus, e ela vai simplesmente tomando formas, né, ou religiosas, ou formas humanas, de qualquer forma vai tomando formas, ou da própria palavra. Mas o tempo vai passando e essa palavra deveria se renovar e nos renovar a cada manhã. Mas não é isso que acontece. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela nos confronta para mudanças. Nós temos que mudar. Então eu tenho que me enxergar dentro da Bíblia para ver aonde eu estou errando, o que eu tenho que melhorar, o que eu tenho que mudar para ser uma nova criatura. E a partir do momento que eu vou passando tempo na igreja, né, alguns textos que são lidos e alguns textos que são pregados fazem com que a gente simplesmente ache que aquilo lá já está sendo demais, não precisava pregar de novo. Mas desde que eu ouço pregação na igreja, desde que eu prego, desde que eu me converti, em todos os versículos que foram lidos, que são iguais,
versículos que são repetidos, né, em pregações, eu vi Deus fazendo um trabalho diferente. Então a palavra realmente se renova a cada dia. Quem não se renova é o crente, quem não se renova é a vontade do crente. O crente ele tem que andar na vontade de Deus. Jesus ele ensinou que o maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. E quando nós amamos a Deus sobre todas as coisas, nós movimentamos o coração de Deus em relação a todas as coisas também. Quando nós amamos a Deus pelo que Ele é, não pelo que Ele tem para dar, ou tem para fornecer, ou tem para fazer, nós simplesmente ganhamos a confiança de Deus, ganhamos no amor de Deus o seu manifestar, a sua teofania, a manifestação de Deus na nossa vida. Mas mesmo assim, a atividade cristã, o exercício cristão, ele passa a ser fragmentado pelas coisas do mundo, né? Ele passa a ser tomado pelas vontades humanas. E quando nós começamos a agir dessa maneira, nós passamos a não vigiar, nós passamos a não lembrar de certas coisas que estão escritas aqui na palavra. A Bíblia diz para a gente vigiar o tempo todo, né? Porque o mal está ao nosso derredor e a gente precisa vigiar, a gente precisa se conter, a gente precisa conter os ânimos. A Bíblia diz para não andar ansioso por coisa nenhuma. Então, de todos esses ensinamentos que nós temos, ainda cometemos erros. E é disso que eu queria falar com você nessa noite. Abrindo aqui no Salmo 91, eu já citei o versículo primeiro, mas eu queria citar um outro versículo no Salmo 91. Eu queria citar um versículo que chama muito a minha atenção e que vai me embasar naquilo que eu quero falar para você nessa noite. No versículo 10, diz aí assim: nenhum mal te sucederá. Isso é uma promessa de Deus. Quando a gente habita no esconderijo do Altíssimo, nenhum mal nos sucederá. Quando você pega o primeiro versículo, o contexto desse primeiro versículo está nos imediatamente posteriores, que são o contexto do versículo primeiro. Então, nenhuma seta, não vou ter medo de seta se eu habito no esconderijo do Altíssimo. Eu não vou ter medo de praga se eu habito no esconderijo do Altíssimo. Deus será minha fortaleza, eu vou me sentir forte se eu habito no esconderijo do Altíssimo. Eu vou ter refúgio se habitar no esconderijo do Altíssimo. Agora, Ele me livra dos meus inimigos se eu habito no esconderijo do Altíssimo. E nenhum mal te sucederá se eu habito no esconderijo do Altíssimo. Veja bem, o que eu quero falar para você é muito importante para mim, porque eu estou vivo pregando o Evangelho para você hoje ou fazendo esse vídeo aqui. E eu estou vivo por quê? Porque o Salmo 3, ele diz que eu deito, durmo e levanto e o Senhor me sustenta. Em 3 situações: na hora que eu deito, que eu estou descansando; na hora que eu levanto, que eu vou me movimentar e vou trabalhar e vou ter o meu dia, né? E na hora que eu durmo, né? Na hora que realmente eu não tenho controle sobre a minha vida, eu durmo, eu saio, né, daquele momento de existência nesse mundo. Então, quando a gente, como eu falei, a gente passa um tempo de igreja e as coisas vão ficando muito comuns, né, a gente incorre num grande erro de não vigiar mais. Nossa oração, ela deve ser constante, mas normalmente as nossas orações, elas são voltadas para alguma ansiedade, para alguma coisa que a gente está desejando,
para alguma coisa que está nos sucedendo, que está acontecendo com a gente. Então, ou seja, para o nosso cotidiano, para enfrentar o dia a dia, as nossas orações praticamente estão embasadas aí, elas estão direcionadas para isso, mas nunca direcionadas à falta de vigilância, à falta de sabedoria, à falta de compreensão da palavra de Deus, à falta de entendimento da vontade de Deus, à falta da compreensão da obra salvífica de Deus, à falta da compreensão de todas as coisas que Deus cercou, circuncidou na sua palavra para nos aliançar nessa promessa de vida eterna. Enfim, nós esquecemos das coisas espirituais e oramos pelas coisas materiais e carnais do cotidiano. E é aí que nós pecamos, aí que nós erramos o alvo. Por quê? Porque essa vida, ela nos traz muitas situações que podem complicar a minha vida espiritual. Como assim, pastor? Olha, por exemplo, se eu peço alguma coisa para Deus e não acontece, eu espiritualmente fico abatido. Se eu ando com uma pessoa, por exemplo, que ela está murmurando, automaticamente eu vou murmurar depois da mesma maneira. Se eu ando sem esperança, né, é como se Deus estivesse realmente crucificado naquela cruz, na forma de Jesus, e não houvesse salvação para a minha situação. Então, a vida cristã é uma questão de exercício, Mas, como todo exercício cansa, às vezes a gente deixa de se exercitar. Queridos, eu quero contar algo para vocês. Por que eu falei que estou vivo pregando o Evangelho para vocês? Eu, sexta-feira, viajei com uma pessoa. Aliás, essa pessoa é uma pessoa querida, uma pessoa que se converteu ao cristianismo há pouco tempo. Eu fui uma das pessoas que pregou muito o Evangelho numa situação muito difícil para ele. Foi num momento de morte da mãe dele. E não só eu preguei o Evangelho, mas outros pastores e outras pessoas também, outros irmãos pregaram o Evangelho para ele. E ele se converteu. A palavra entrou, a palavra quebrantou o coração dele, ele conseguiu ver Jesus no caminho da vida dele, teve um encontro com Jesus e confessou o nome dele e hoje é uma pessoa cristã. Então nós viajamos juntos, é uma pessoa que eu tenho uma afinidade muito grande, uma pessoa que é de boa companhia, uma pessoa, eu conheço mais ou menos há uns 15 anos, é uma pessoa bacana, uma pessoa que... Mas como toda pessoa, como todo cristão, desanimado com as coisas que vão acontecendo na igreja. Como todo cristão, desanimado com as coisas que vê na igreja. E nós estávamos conversando sobre essas coisas durante a viagem. Viajamos praticamente 270 quilômetros, quase 300 quilômetros. Nós fomos até Caraguá, litoral norte de São Paulo. E nós fomos conversando sobre essas coisas. Então, a pronúncia dele é: estou com vontade de parar com tudo, estou com vontade. Eu falei: olha, eu confesso também que eu já tive vontade de parar com tudo também. Mas eu não tenho problema com Deus, eu não tenho problema com a palavra. O que as pessoas estão fazendo, o testemunho que os outros líderes estão dando, isso não importa para mim. Eu não julgo e não me interessa o que eles estão fazendo. Interessa sim o que eu estou fazendo. Importa que o que a gente faz seja de bom grado aos olhos de Deus. E é isso só que importa. Então eu vou fazer a minha parte, independente se os outros estão fazendo ou não, eu vou fazer a minha. E foi esse tipo de conversa que nós estávamos tendo. E nós fomos. E só que dentro do trabalho que nós realizamos lá, eu não dormi, não descansei, não dormi a noite inteira. Chegou no sábado de manhã, tomamos o café da manhã e tínhamos uma viagem de quase 300 quilômetros para refazer. Então, eu na insistência com ele, querendo chegar logo em casa, terminar tudo isso de uma vez,
eu falei, vamos viajar direto, vamos embora direto. E ele falou, não, você está bem, porque você vai dirigir, você está bem. Eu falei, não, estou bem, estou tranquilo, vamos sim. Mas o meu corpo já dava sinais de que eu não estava bem, e que eu estava cansado, que eu precisava dormir, que eu precisava pelo menos ter 1 hora ou 2 horas de descanso. Mas não foi isso que eu fiz. Eu teimei, eu simplesmente achei que eu estava bem e desafiei o meu próprio corpo, desafiei a minha própria forma, né, que eu estava enfrentando, né? Desafiei e plantei. Eu simplesmente plantei a viagem, mesmo cansado, e colhi algo que eu não esperava. Durante a viagem, eu subi a serra tranquilo, depois eu peguei a Carvalho Pinto, 120 km por hora, e estava louco para chegar em casa. Não estava correndo, andando no limite da velocidade, né, da estrada. E depois da Carvalho Pinto, né, Tamoios Carvalho Pinto, nós pegamos a rodovia D. Pedro I até o destino de Itatiba. Eu moro em Itatiba, ele também mora em Itatiba, e nós viemos para Itatiba. Muito bem. Serra, Tamoios, Carvalho Pinto, essas estradas elas foram enfrentadas até com um certo cansaço, mas deu ainda para enfrentar. Chegou na rodovia D. Pedro I, eu já tive o primeiro sinal. Qual foi o sinal? De que eu não estava bem. Eu não parei, eu não descansei, poderia ter jogado uma água no rosto, tomado um café, mas eu não quis fazer isso, quis teimar em continuar a viagem. Muito bem, chegando na rodovia D. Pedro I, 110 km por hora, com destino ao meu objetivo, que era Itatiba, eu dormi na pista. E nessa primeira queda pelo sono, eu atravessei a pista de um lado para o outro, e a nossa sorte é que não tinha nenhum caminhão, não tinha nenhum carro que estava do nosso lado, ou não tinha nada que pudesse ocasionar um acidente. E foi um lance muito rápido. Na hora que eu atravessei, ele simplesmente me alertou, você dormiu? E eu voltei para a pista normal. Achando que esse susto já tinha resolvido a situação, eu continuei, teimei e continuei dirigindo. E com a velocidade de 110 km por hora, com o desejo de chegar rápido, eu apaguei de forma abrupta na estrada. Apaguei de forma... Meu irmão, eu simplesmente segurando no volante, eu apaguei, e com certeza devo ter pisado no acelerador. E quando eu apaguei, eu comecei a atravessar o canteiro. E o canteiro, você sabe, aquele canteiro central que divide as pistas de ir e vir, ele tem uma valeta muito profunda, justamente para os carros não fazerem contorno, para que não aconteça nenhum acidente na pista do outro lado, por imprudência. E eu simplesmente dormi, 2 rodas caíram, o desnível fez com que o carro deitasse, e na hora que eu ouvi aquele barulho ensurdecedor das coisas batendo embaixo e ele gritando comigo, pela segunda vez que eu estava dormindo, eu acordei e o Senhor me manteve calmo e eu consegui controlar o carro, voltei para a pista e consegui acelerar e manter o carro sem perder o governo, mesmo porque se eu perdesse o governo, desta vez tinha um grande caminhão, uma carreta enorme do meu lado, e eu provavelmente, com o carro desgovernado, partiria para essa carreta, debaixo dessa carreta. Ou, se encontrasse um guarda-reio, ele nos rasgaria no meio, porque eu estava a 110 km por hora
em ascensão, acelerando. E quando tudo isso passou, até a roda esquerda da dianteira, ela se encheu de pedras de asfalto, mas eu mantive a velocidade justamente para o que vinha atrás não bater também. E então eu louvei a Deus e agradeci, porque apesar da minha teimosia, apesar de eu ter plantado a indiferença de não ver os sinais do corpo, que estavam me alertando que eu precisava descansar, insistir na minha teimosia de querer chegar cedo em casa, Deus teve que se manifestar, teve que agir, sustentando o meu carro. E Ele sustentou de tal forma, irmão, irmã, que eu posso te dizer uma coisa, eu pude ver a mão dele me sustentando. Aliás, não só sustentando a minha vida, mas sustentando a vida do meu irmão que estava do meu lado. E nos sustentou de tal forma que quando eu parei o carro, porque eu não quis parar na estrada, continuei, o meu breque estava cheio de pedrinhas do asfalto, e eu, como estava com os vidros fechados, eu simplesmente continuei na estrada e não parei, fui até o objetivo. Eu pude então entender ali que Deus tinha sustentado a minha vida e a vida do meu irmão em Cristo que estava do meu lado. E por que Ele nos sustentou? Porque o Senhor tem promessas nas nossas vidas. Ama teu Deus sobre todas as coisas, com toda a tua força, alma, coração e pensamento. Quebranta teu coração diante do altar de Deus, e tudo Ele fará. O Senhor não dormita, Ele trabalha pelos que nele esperam. A verdade é que, irmãos, nós ultimamente estamos sendo religiosos demasiadamente na igreja. Nós estamos sendo igrejas religiosas, porque nós somos pessoas, templos do Espírito Santo, e estamos sendo teimosos. O Senhor quer que a gente viva bem, o Senhor quer que a gente esteja bem, o Senhor quer que a gente cresça na graça e no conhecimento, o Senhor quer que nenhum mal nos suceda. Por isso eu falo para você, meu querido irmão, minha querida irmã, confia no Senhor, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Há uns dias atrás eu dei um testemunho que meu filho estava se afogando e morrendo, e um jovem foi lá e o ajudou, um jovem que estava pensando em se matar. Hoje eu estou dando um testemunho de que eu sofri um acidente, e esse acidente poderia ser fatal, mas o Senhor mais uma vez me sustentou. E é aí que eu coloco para você, o plano de Deus pela sua vida, pela minha vida, ele é tão real e tão fato, que enquanto Ele não terminar essa obra que Ele começou na nossa vida, nenhuma situação nos tirará dessa terra. Deus não precisa de um acidente, não precisa de uma doença, não precisa de um problema, não precisa de um inimigo para nos tirar da terra. Quando Deus tiver vontade de passar a régua e dizer, olha, ainda hoje estarás comigo no paraíso, tchau, nem mamãe segura, ninguém, nem pastor, ninguém segura. Agora, enquanto estamos vivos, temos a oportunidade de prosseguir em buscar a face do nosso Deus. Como Paulo disse, para mim, viver é lucro, morrer é glória. Assim nós devemos pensar, porque o nosso lucro está em tudo aquilo que Deus pode movimentar nesta vida. Esperar com paciência no Senhor é justamente mostrar para Ele que toda a sua confiança está depositada em seu nome, na pessoa dEle. Por isso, meu querido, minha querida, em nome de Jesus, nenhum mal pode te suceder, como diz o mal,
o Salmo 91, nenhum mal pode te suceder, porque se o Senhor for contigo, operando Deus, quem vai impedir? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Por isso, queridos, em nome de Jesus, coloca a fé no seu coração aí, movimenta o seu coração na palavra de Deus, busca a face do teu Senhor, prossiga em adorá-lo em espírito e em verdade, e todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Um beijo no coração, Deus te abençoe e obrigado por essa oportunidade. Eu louvo a Deus por ter essa oportunidade de testemunhar mais uma vez a operação de Deus em minha vida. E eu tenho certeza que a operação de Deus em sua vida está presente e é fato. Deus te abençoe, Deus nos abençoe e louvado seja o nome do Senhor, para a glória de Deus Pai, hoje e sempre. Amém. Até o próximo vídeo.